Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos ensinou Lucas, o médico amado, capítulo 5, do primeiro versículo até o versículo de número 11. Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos ensinou Lucas, no 5º capítulo, do primeiro versículo até o versículo de número 11. Todos acharam? Está escrito na Santa Palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus bendito, Pai de amor, te louvamos, Senhor, pela sua fidelidade. Tu és fiel. Tu és um Deus fiel, sempre presente, sempre clemente, misericordioso, gracioso, benevolente, galardoador daqueles que o buscam, um Deus que ouve as nossas orações e que atende os nossos pedidos conforme a sua própria vontade. Seja louvado o teu nome neste lugar, seja louvado o teu nome nas nossas vidas, seja louvado o seu nome na vida de irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet. Seja engrandecido, Senhor. Nosso desejo nessa tarde é que o seu nome venha a ser exaltado por meio da exposição da Santa Palavra de Deus. Tome-me em tuas mãos e usa-me para a glória do seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Talvez uma historieta, uma ilustraçãozinha, defina bem o caminho que eu vou percorrer para definir a verdadeira espiritualidade. Um irmão batista chamado Jonathan Silveira escreveu num site a seguinte história: Em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, C.S. Lewis nos conta que a Inglaterra estava em guerra. E por causa disso, os 4 irmãos, Susana, Lúcia, Pedro e Edmundo,
foram levados até a casa de um velho professor que vivia no campo, em busca de mais proteção. Ao explorarem a casa, coisa que criança faz naturalmente, os irmãos descobriram em uma das salas um enorme guarda-roupa. Numa das brincadeiras, Lúcia, curiosa, entra dentro do guarda-roupa e, para a surpresa dela e para a surpresa de todos aqueles que leram as Crônicas de Nárnia, para a surpresa de todos aqueles que assistiram o filme, ela acaba num outro mundo. No meio do guarda-roupa, ela acessa um novo mundo. Mas esse novo mundo é frio e congelado. O mundo de Nárnia é um mundo cheio de neve. Lá, Lúcia se depara com o primeiro narniano, o senhor Túminos, um fauno. E esse fauno tinha uma missão que era, ao descobrir os filhos de Adão, ao descobrir crianças humanas, revelar imediatamente a sua presença à feiticeira branca, a fim de aprisionar essas crianças. Mas o fauno, o senhor Túminos, é bondoso e se encanta com Lúcia. E conta que a feiticeira má, que a feiticeira branca, queria aprisionar as crianças. Mas enquanto ele conta, ele tem uma frase, e é essa frase que eu queria me deter. Ele diz o seguinte a Lúcia: em Nárnia é sempre inverno, mas nunca é Natal. Em Nárnia é sempre inverno, mas nunca é Natal. Sempre inverno, sem nunca ser Natal, significa esse mundo árido, esse mundo frio, esse mundo onde as coisas são materialistas e não há nada de sobrenatural. O mundo onde é sempre inverno, mas nunca é Natal, é um mundo sem imaginação, sem sonho, sem aquilo que nos surpreende. Um mundo onde sempre é inverno, mas nunca é Natal, é um mundo onde o Salvador não reina. Um mundo onde sempre é inverno e nunca é Natal, é um mundo sem espiritualidade. Espiritualidade, então, pode ser definida nessa ideia: o fim do inverno e o começo do verão. Nós vamos olhar isso por meio da história da conversão de Pedro. A conversão de Pedro talvez ilustre muito bem o fim do inverno e o começo do verão, ou o fim do inverno e o começo do Natal. Vamos acompanhar a conversão de Pedro por meio de algumas cenas estranhas. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a primeira cena estranha dessa história. Versículo 1 e versículo 2 nos dizem o seguinte: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. A cena que nós estamos visualizando aqui, pela pena de Lucas, é maravilhosa, mas ela é bastante estranha. A cena é maravilhosa porque há uma multidão na encosta da praia do lago da Galileia, do lago de Genezaré, pronta para ouvir o Senhor Jesus. No formato da arquitetura dessa igreja, faz muito bem uma cópia, ou ilustra muito bem como é aquele formato daquele lago, ou a região ao redor do lago. A multidão está nas encostas, a multidão está toda em volta do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está na praia, pregando, ensinando a palavra de Deus a estas pessoas. Talvez você olhe para a cena e pergunte: mas o que isso é estranho? O Senhor Jesus fez tantas vezes isso. Estranho é a postura desses pescadores que aqui estão. O Senhor Jesus está pregando, o Senhor Jesus é o verbo da vida, o Deus em carne, Deus conosco. Ele está falando sobre o reino de Deus, ensinando verdades eternas, trazendo boa nova, trazendo boas notícias, mas os pescadores estão preocupados com as suas redes.
Em algum lugar daquela praia, um grupo de pescadores está de costas ao pregador. Não está dando atenção à figura de Jesus, muito menos à palavra de Deus que Jesus proclama. Versículo 2 diz que os pescadores estão entretidos na lavagem das suas redes. É estranho como os homens são distraídos em relação à presença de Deus e em relação à voz de Deus. Isso nos salta aos olhos. Como pode um grupo de homens distraídos, completamente longe, deslocados de Deus, com o Senhor Deus presente em carne ali do lado deles? O duro que esse estranhamento, desse distanciamento, desses homens distraídos, não era só um privilégio do primeiro século. Porque hoje, no século 21, homens e mulheres ainda andam distraídos, estranhamente distraídos para Deus e para a sua palavra. No entanto, Jesus, que aqui está efetivamente trabalhando. Ele está se doando. O texto diz que ele estava pregando a palavra de Deus e provavelmente pregando desde manhã. Ele está doando um pouco do seu tempo, doando um pouco da sua vida, doando um pouco do seu ser para homens e mulheres um tanto distraídos. Mas há um segundo estranhamento. Versículo de número 3 mostra uma coincidência. E você que é crente sabe que não existe coincidência. Então, o que eu chamo aqui é uma incidência coincidente, ou uma coincidência incidente. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso um pouquinho mais adiante. Versículo 3 diz que Jesus, porque a multidão está comprimindo, tem muita gente, então ele pede para que um barco venha até a sua direção. Ele diz então que, Lucas nos diz que ele entrou em um dos barcos e esse barco era o de Simão. Parece uma coincidência, né? Dentre tantos barcos que ele poderia entrar, justo de Simão, justo o deste homem em específico. Mas isso não é uma coincidência, é uma incidência. Jesus está trabalhando efetivamente na vida de Simão. Jesus tem um projeto para Simão Pedro. Jesus tem um desenvolvimento a ser cumprido, uma missão a ser cumprida, que envolve a figura de Simão Pedro. Vale dizer que algum tempo antes, Jesus já havia conhecido Simão Pedro. Ele conhece Simão Pedro naquela ocasião em que João Batista apresenta Jesus para alguns dos discípulos que virão a ser discípulos de Jesus. Simão Pedro está naquele meio e também Jesus havia visitado a casa da sogra de Simão Pedro. Então eles se conheciam. Não é à toa o chamamento, mas nos estranha justamente o barco de Simão. Jesus então faz um pedido doce, meigo, um pedido educado. Ele pede para Simão que se afastem um pouco da praia para que ele possa subir no barco e ensinar as multidões de forma mais eloquente, de forma mais eficaz. A primeira coisa que nós temos que ver aqui é que o texto nos contará mais à frente que Simão Pedro pescou a madrugada inteira. Simão Pedro, naquela manhã, está preocupado em lavar as redes. As redes precisam ser limpas para o dia de trabalho no dia seguinte. Simão Pedro está um pouco distante da pregação do Senhor Jesus. No entanto, a multidão vai crescendo. Jesus chama Simão Pedro e diz: volte com o barco na água, para que eu suba no barco e consiga pregar de forma melhor. A nossa imagem aqui é sempre de uma canoa, de um barquinho de índio, né? A gente imagina que é um stand-up, né? Uma pranchazinha.
Não é um barco de pesca, é um barco grande, é um barco que precisa de alguns homens para colocar o barco na água. É trabalhoso isso, não é simples esse pedido, não é como colocar um caiaque na água, é colocar um barco de pesca, depois de ter tirado o barco de pesca, depois de ter pescado a noite inteira, depois de estar limpando o barco, é devolver o barco na água. Quando nós olhamos Jesus assentado no barco, a cena do homem se equilibrando na canoa fica até maior, mas não é nada disso, é um barco grande, então ele consegue se sentar de forma tranquila. Note que Simão Pedro pode ter praguejado aqui, eu até acho que ele praguejou, né? Ele vai dizer, nossa, pede para outro, né? Eu não quero fazer isso. Mas independente se ele praguejou ou não, nós não sabemos isso no texto, ele nem se dá conta de que Jesus está trabalhando para pegar Simão Pedro. Simão Pedro nem se dá conta de que a pesca frustrada, os barcos na praia, o contato anterior, toda a história está desenrolando para que Jesus ponha as mãos em Simão Pedro. Simão Pedro não se dá conta de que diante de todas aquelas coincidências daquela manhã, Deus tem um projeto a se cumprir. E esse também não é um privilégio do homem do primeiro século. Nós não nos damos conta dos acontecimentos ao nosso redor. A vida vai acontecendo e nós nem nos damos conta que talvez Deus esteja nos perseguindo. Talvez Deus esteja fechando uma porta, abrindo outra, nos colocando contra a parede. Triste sina dos homens que não são capazes de ver além dos meros acontecimentos, dos homens que não são capazes de ver que Deus está agindo a despeito dos acontecimentos. Jesus aqui humildemente pede a Pedro, Pedro, pegue o barquinho, volte à água, mas aqui então nós temos o terceiro estranhamento. Versículo de número 4, tem algo que nos assusta. Quando Jesus acabou de falar, ele olha para Simão e diz, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Quando Jesus terminou aquele sermão, aquela pregação, naquela manhã toda, ele pediu para Pedro, no meio da pregação, que Pedro voltasse com o barco na água. Ele entrou dentro do barco para ter mais ângulo, para ter mais espaço para falar. E quando o sermão acabou, quando a homilia acabou, quando a pregação acabou, Jesus olha para Simão e fala, volte para o barco, volte para o lago e lance as redes novamente para pescar. A ordem é estranhíssima, porque Simão Pedro está conhecendo Jesus nesse momento. Duas coisas ele sabe de Jesus, três. Primeiro, que João Batista falou que Jesus era importante. Segunda coisa que Simão Pedro sabe de Jesus, Jesus cura a febre de sogra, porque ele já havia curado a febre da sogra. Mas há uma terceira coisa que ele sabe de Jesus. Jesus não tem nada a ver com pescaria. Ele é carpinteiro. Ele não tem nada a ver com esse lago, ele não sabe nada de pesca. E esse homem que não sabe nada de pesca, pode saber de curar febre, mas de pesca ele não sabe nada. Esse homem olha para mim, pescador, desde a minha infância, e me dá uma ordem para que eu volte a pescar. É difícil a gente explicar isso em palavras, então eu peço ajuda aos poetas, e os poetas conseguem ilustrar isso de forma bela. Há uma música que diz assim, tão desconhecido é por nós esse homem que aqui está. Jamais o encontramos no arraste ou na madrugada a pescar. Louca ordem. Louquíssima ordem. O que temos aqui é um carpinteiro dando uma ordem a um pescador a respeito da pesca, sem entender nada de pescaria. Ele pode entender de pregação, talvez, mas de pescaria ele não sabe nada. É estranho como homens
questionam a sabedoria de Deus e colocam a sua própria sabedoria na mesma estatura da sabedoria de Deus. Quando Deus diz, perdoe 70 vezes 7, qual é a nossa fala? Louca ordem. Você não entende como isso funciona. Se você soubesse as pessoas que eu acabo convivendo, você nunca me pediria isso. Quando Deus pede para nós andarmos 1 quilômetro a mais, a gente olha para ele e fala, louca ordem. Você não sabe quanto eu já tenho andado. Quando Deus fala para nós virarmos a outra face, a nossa fala com ele é sempre essa, louca ordem. É como se os nossos conhecimentos, como se a nossa experiência, como se o nosso saber fosse maior do que o saber de Deus. E o pior, nós racionalizamos, somos tão racionais, tão racionalistas, que nós racionalizamos até a palavra de Deus. Louca ordem, pescador, você não é pescador, eu pesquei a madrugada inteira, você prega, cura febre, João Batista gosta de você, mas pescar de novo? Mas algo estranho ocorre. Versículo de número 6, o experiente pescador obedece. E isso é estranho, porque eu não obedeceria. E provavelmente você também não. Mas alguma coisa ocorre na cabeça e no coração do pescador. Versículo 5, e olhe bem como nós devemos ler esse versículo. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes? Eu acredito que não é essa a leitura. A leitura é, mestre, mestre, mestre. Mestre, nós trabalhamos a noite toda, mestre. Nada apanhamos. Só faltou ele dizer, eu não vou, nem se me amarrarem, eu não vou. Mas antes que ele diga, eu não vou, o texto nos mostra uma vírgula e um mas alguma coisa acontece no coração desse homem, alguma coisa surge no peito dele, e ele diz, mas, sob a tua ordem, eu lançarei as redes. Mais uma vez os poetas, filho de pescador eu nasci, e aqui me criei. Conheço o mar há tanto tempo, que já nem me lembro mais. Trabalhei noite inteira, e nada foi tudo que ganhei. E agora vens, queres me ensinar aquilo que na vida eu mais sei. Mas seu olhar indescritível nos fez até perder o juízo, a ponto de o escutar. Na luta da fé e da razão, na maioria das vezes, a razão vence. Mas nesse caso, a fé venceu. Nesse caso, o mundo dos homens, o mundo do inverno, o mundo do frio, foi vencido pelo mundo da fé. Na aridez do mundo gelado, a resposta de Pedro era, não vou. Mas algo surge, algo acontece, algo entre o possível e o impossível toma conta. E Jesus aqui pede de forma mansa, Jesus está super tranquilo. Eu creio que o coração de Pedro deve estar um turbilhão. E Jesus está pedindo, põe o barco na água, vamos pescar de novo, Simão Pedro, vamos ter mais um trabalho. Pois bem, qual é o último estranhamento? O último estranhamento é o resultado da pescaria. Versículo de número 6. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Entra na cena, Jesus está pregando desde manhã, Simão Pedro voltou da pescaria, está cansado.
não pescou nada, está lavando as redes. Aquele dia será ruim, vai voltar para casa sem dinheiro, sem comida. O dia não está sendo bom. De repente Jesus, no meio daquela manhã, olha para ele e fala para ele colocar o barco na água de novo. Ele obedece, coloca o barco na água e de repente Jesus fala, volte para o meio do lago e vamos pescar mais uma vez. Ele obedece, o dia está ruim demais, está tudo ruim, nada pode piorar. Até que alguma coisa surpreendente acontece. Eles lançam a rede e as redes voltam cheias de peixe. O texto diz que as redes estavam se rompendo. Eu não sou pescador, eu não sei pescar. Mas eu gosto daqueles programas de pescaria, de caça. E eu fico imaginando quando um homem daqueles que está pescando em alto mar consegue pegar um peixe-espada. Eu fico vendo a alegria daquele homem, a luta daquele homem, os companheiros do barco, todo mundo vibrando. Aí eu olho para um texto desse e eu não consigo ver ninguém vibrando. Está tudo errado a minha leitura. Esses homens começam a dançar, começam a cantar, começam a pular. Homem alegre, eles começam a se abraçar, eles começam a girar, eles começam a cantar cantigas de roda. Ué, você conhece, se você não tem filhos homens, você deve ter irmão. Se não tem irmão, tem marido. Se não tem marido, tem conhecido. Você sabe quando homens se alegram, o que eles fazem? Eles se tornam crianças mais uma vez. Esses homens se tornaram crianças de novo. E ao puxar a rede está estalando. Tem tanto peixe aí que eles começam a puxar. Versículo 7, agora eles começam a saltar do barco para avisar o restante dos pescadores. Venham, venham, achamos peixe, é isso que eles estão fazendo. Eles estão comemorando, eles estão de boca aberta, eles estão entusiasmados. O outro barco vem às pressas, remando, sei lá qual velocidade, mas de repente os dois barcos estão juntos. E o texto diz que os dois barcos estão quase afundando. Imagina você a quantidade de peixes que tem nesse barco. Imagine você a festa desses pescadores. Uma alegria indescritível. Mas alguma coisa começa a acontecer. Porque Simão Pedro, talvez nesse momento, olha para Jesus e diga: quem é esse homem que fala com peixes? Ou, quem é esse homem que sabe onde peixes moram? É assustador ver o que aconteceu, porque Jesus diz, volta para a água, lança do lado direito, porque ao lançar tem peixe lá. Jesus se mostra como alguém que tem todo o poder, que tem todo o conhecimento, como alguém que sabe de todas as coisas. E o estranho aqui, irmãos, não é o nosso olhar por ver que a pescaria deu certo. O estranho aqui é eu e você olharmos para esse texto e ainda duvidarmos que a pescaria deu certo. Se Ele é Deus, por que Ele não pode falar com peixes? Se Ele é Deus, por que Ele não pode saber onde peixes moram? Se Ele é Deus, por que Ele não pode dar uma ordem para peixes entrarem na rede? Ele pode e Ele faz tudo isso. Algo acontece no coração de Pedro. Algo está fervilhando no peito de Pedro. E versículo 8, Pedro mostra como é que ele está confuso nessa história. Versículo 8 diz, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Aqui é como se Pedro tivesse feito alguma coisa assim. Ele se agarra aos pés de Jesus, segura em Jesus e fala, vai embora. Ele está agarrado com Jesus e fala, vai embora. O que está acontecendo com Pedro? Pedro está deslumbrado. Pedro está embasbacado. Pedro está bobo. Pedro está completamente
é absorto por esse Jesus. E por que ele se agarra aos pés de Jesus? Porque ele tem certeza de que ele nunca mais deve sair de perto desse homem. Mas por que ao mesmo tempo ele fala, vai embora? Porque Pedro é parecido comigo e contigo. Como é que ele remou aquele barco até o meio da água? Vamos pescar de novo, feliz da vida. Ele foi xingando até a 10ª geração, lembrando todos os nomes feios e ruins que existiam em hebraico. Ele foi xingando, praguejando, amaldiçoando, maldizendo. E aí ele simplesmente diz, se esse homem fala com peixes, ele ouve pensamentos. Eu sou um pecador miserável, mas ao mesmo tempo não vai embora. Fica aqui, me cura, não vai embora, me trata. Quem tu és? O inverno começa a derreter inteirinho no coração de Pedro. Lembra que o começo da história, como é que Pedro está? Ele está de costas para Jesus. Ele não está nem aí. É frio, é inverno, não tem cor, não tem espiritualidade, só tem o mundo material, não tem o mundo sobrenatural. Tudo é preto no branco, nada pode acontecer além da razão, nada pode acontecer além da nossa mente, nada pode acontecer além do nosso jeito racionalista de ser. Pedro é assim. Mas de repente, toda aquela frieza da mente e do coração se derrete. E ele, quando se deslumbra, ele alcança a verdadeira espiritualidade. E a verdadeira espiritualidade é se relacionar com Jesus como ele sendo Deus. Ele vê os meus pecados, ele vê o meu coração, mas ao mesmo tempo, ele me abençoa com toda sorte de bênção. Ser espiritual não é viver num monastério, não é fazer coisas místicas. A verdadeira espiritualidade é se relacionar com Jesus sabendo quem Ele é. Não de forma árida, racional, fria, de costas, questionando as suas leis, as suas ordens, dizendo, ai, de novo, tudo isso de novo, nunca vai dar certo. Ser espiritual é agir como uma criança deslumbrada. Fica, vai embora. Fica, vai embora, fica, vai embora. E a gente não se decide se é fica ou vai embora, mas dos pés dele a gente não larga. Verdadeira espiritualidade é com o rosto nos pés do Senhor Jesus, agarrá-lo com toda a força, sabendo que você não merece a presença dele. E aí o que acontece com alguém que é verdadeiramente espiritual? Ele impacta todo mundo. O versículo de número 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, se apoderou de todos, dos seus companheiros, de Tiago, de João, dos sócios de Pedro. Todo mundo é impactado por entender que Jesus é totalmente Deus e é totalmente homem, e que Ele, além de tudo, é capaz até de falar com peixes. Como que a história termina? A história termina com Jesus dando outro sentido para a vida daquele que é verdadeiramente espiritual. Olha como termina, leia o texto comigo. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante será pescador de homens. Versículo 10. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. E talvez você olhe para isso aqui e fale, não, a história está errada. Porque o começo da história, os homens estão preocupados com as redes, com a falta de lucro. Agora a história termina com eles endinheirados. 2 barcos cheios de peixes. A semana inteira de folga, tem dinheiro a dar com pau, tem dinheiro de sobra, tem dinheiro que nós vamos guardar. E o que esses homens fazem com o dinheiro? Eles levam o barco até a praia,
e deixam barco, peixes, redes, família, vida, tudo que era importante para eles. Por quê? Porque eles lidavam com coisas mortas. Eles lidavam com peixes mortos. Eles eram imundos. Eles não eram homens valorosos. Mas quando esses homens têm um contato com Jesus e entendem quem Jesus é e se agarram aos pés de Jesus, a vida deles é transformada. E lidar com coisa morta, dinheiro, barco, rede, pesca, não importa mais. A única coisa que importa agora é correr atrás de coisas vivas. A verdadeira espiritualidade se preocupa com coisas vivas, não mais com coisas mortas. Coisas mortas não valem nada. Peixe, dinheiro, pesca, rede, nada disso tem valor. Quando o inverno acaba, quando o Natal chega, quando o verão se abre, quando a neve derrete, isto é, quando nós encontramos o Salvador, quando nós nos agarramos ao Salvador, quando nós entendemos quem nós somos e quem o Salvador é, quando nós compreendemos isso tudo e ficamos nesse deslumbramento, nesse sentimento de vai embora, fica, quando nós nos encontramos nessa situação, nada mais faz sentido a não ser viver uma vida para este Salvador. O que é verdadeira espiritualidade? É viver uma vida deslumbrada, agarrada, ressignificada no Salvador. Pedro larga tudo e vai ser pescador de homens. O nosso exercício nessa tarde é se deslumbrar mais uma vez com Jesus. Nosso exercício nessa tarde é olhar para um texto como esse e falar: nossa, você fala com peixes, você transforma a vida de homens, você está aqui. Transforme a minha vida e me faça realmente ser alguém espiritualmente saudável, ser alguém impactado pelo Senhor. O nosso exercício é vencer a razão, vencer o racionalismo e dar um passo de fé. E esse passo de fé é se agarrar no Jesus que você não vê, mas que hoje certamente está aqui. Se agarrar no Jesus que você não pode tocá-lo, mas certamente pode senti-lo. Se agarrar no Jesus que sabe quem você é, mas ao mesmo tempo quer estar do seu lado, e fez com que todas as coincidências dessa semana fossem incidentes para você estar aqui. O nosso exercício é de fé. E eu convido vocês, os que estão em casa, os que estão longe, a fazerem isso. Se me permitem, nesse finalzinho, se agarrem aos pés de Jesus. Segurem-no pela fé. Se deslumbrem com a presença dEle. E peça para Ele: muda minha história, muda minha vida. Faz com que eu abandone coisas mortas e me agarre com coisas vivas. Eu convido a vocês, vamos orar, vamos fazer esse pedido para o Senhor Deus, para o Senhor Jesus, pela fé, vamos nos agarrar a Ele nessa tarde. Vamos falar com Deus. Deus, sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos que o Senhor tem poder para mover céus e terra, para fazer o que bem entender. Nós sabemos que o Senhor tem todo o poder. E a prova disso é que nós não havíamos nos dado conta
Mas o Senhor estava preparando essa tarde, esse encontro nesse lugar. As coisas foram acontecendo. Talvez estivéssemos de costas ao Senhor, talvez estivéssemos preocupados com redes, talvez estivéssemos preocupados com a nossa vida, mas o Senhor fez com que tudo fosse sendo ajeitado. E aqui estamos, diante do Senhor, que nos dá uma louca ordem, dizendo: agarre-se a mim, mesmo não me vendo. Não permita que a nossa mente racional, nossa mente congelada pelo inverno, caia na descrença, mas nos faça dar um salto de fé e ir em sua direção, sabendo que o Senhor sabe o nosso coração, sabe como nós praguejamos, como nós somos pecadores, mas ao mesmo tempo sabendo que o Senhor armou tudo isso para nos encontrar. Nos faça nos deslumbrar com a sua presença. Nos faça olhar para o Senhor e estarmos com a boca aberta, maravilhados com quem o Senhor é. Nos faça, Senhor, abandonar as coisas mortas, peixes mortos, barcos feitos de madeira morta, redes feitas para matar, dinheiro, ó Deus, essas coisas nada são perante o Senhor. O Senhor é o mais importante. O Senhor é extraordinário. Nos deixe aos seus pés para sempre e para sempre. Nos faça nos preocuparmos com coisas vivas, com pessoas vivas, com coisas que para o Senhor são importantes. Nos faça abandonar as redes e vivermos uma vida verdadeiramente espiritual. Uma vida em que nosso coração foi aceso pela presença de Cristo. Uma vida em que as coisas desse mundo não são tão importantes assim. Nos ajude a não perdermos o senso do maravilhamento diante da sua presença. Nós oramos agradecidos por esse encontro maravilhoso. Oramos em teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé para nós recebermos a bênção do Senhor. Talvez para você gravar esse sermão na sua mente, depois ouça a música do grupo Logos chamado Marcas. Ela fala exatamente disso tudo que nós acabamos de ver. Procure a canção e ouça a canção. Talvez toda essa cena volte a brilhar diante dos seus olhos. E quando a escuridão, o inverno apagar a cena, volte à canção, que a canção te levará ao texto, e o texto te levará a Cristo.